Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o aumento do crime organizado no Brasil que o Paulo Gonet está atribuindo à questão da burocracia. Que coisa curiosa, repara como é que esse pessoal, até os socialistas, estão chegando à conclusão que eu já falei aqui várias vezes. Com a informação descentralizada e distribuída, o custo de administração ficou muito caro. O Estado é totalmente ineficaz para lidar com qualquer coisa. E sabe qual é a vantagem que os criminosos têm? Eles não precisam lidar com a burocracia. É o que diz aqui o Paulo Gonet. A visão dele de por que o mundo está se tornando mais violento, que tem mais crime organizado no Brasil e coisa e tal, segundo ele, é porque justamente o crime não tem burocracia. Olha que coisa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que ele está certo. Nesse ponto ele está certo, né? E isso mostra que, mais uma vez, a solução libertária é a correta para este problema também. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Gonet falou aqui, ó, criminosos não têm burocracia. Ele falou isso numa reunião de cúpula dos PGRs, né, dos Procuradores Gerais de República, sobre o avanço do crime organizado. Ele está nesse evento que acontece no Rio de Janeiro e reúne Ministério Público de 19 países da União Europeia e de outros lugares do mundo também, né? E daí ele está falando aqui, ó, o Procurador-Geral defende a necessidade de atuação em conjunto para que o combate ao mal seja bem sucedido. Então ele está errando nessa perna final da coisa. Por quê? O diagnóstico inicial está correto, né? De fato, o que acontece? O governo é uma entidade extremamente burocrática e os criminosos não têm burocracia. Mas repara que, embora ele esteja certo sobre o diagnóstico dele, ou seja, o problema realmente é que o governo tem muita burocracia, o crime organizado não tem burocracia, é muito mais ágil, por isso ele acaba se tornando, acaba ganhando do governo nesse aspecto. Mas você pode responder de uma forma muito simples, né? Ou seja, sempre foi assim. O governo sempre teve burocracia e o crime organizado nunca teve burocracia. Por que agora que está crescendo o crime organizado nesse momento, né? E aí é o que eu falo para vocês, é a grande mudança que está acontecendo na nossa sociedade com o barateamento da informação. A informação barateando acaba com a vantagem política de grandes organizações hierárquicas, né? Existe todo um estudo em economia sobre isso. Eu falo muito sobre isso nesse vídeo meu aqui, ó, Por que o Estado vai desaparecer? É um vídeo já antigo, já que tem lá no canal Ancapso Classic, em que eu descrevo a teoria do Ronald Coase, né, do custo de transação, que explica por que quando você tem ambientes com informação muito ampla, isso favorece entidades descentralizadas, né? Perde o valor à entidade hierárquica. O Estado ele já foi útil na sociedade, ele sempre foi útil na sociedade até aqui. Agora que ele não é mais útil, por isso que eu sou um libertário, por isso que eu sou um anarcocapitalista. Eu acredito que o Estado, o pessoal sempre fala isso, né? Poxa, a gente sempre teve Estado na história, sempre o Estado existiu, como que o Estado vai desaparecer agora? E eu explico para você que é justamente por isso, porque o Estado ele tinha uma vantagem econômica antes, e agora não tem mais essa vantagem, né? Houve uma época que o Estado, com toda a sua burocracia, ainda era mais efetivo que o crime organizado, e por isso o crime organizado não conseguia crescer muito. Agora, com as ferramentas da informação descentralizada e distribuída, a hierarquia estatal se torna um peso. Essa burocracia estatal, esse monte de controle que você cria, ao invés de ajudar, começa a atrapalhar, começa a consumir recurso e não gerar resultado. Enquanto que o crime organizado, que não tem essa burocracia toda, que tem uma estrutura muito mais simples, muito mais direta, acaba tendo grandes vantagens, né? É lógico, eu não estou querendo dizer que eu não estou defendendo o crime organizado aqui não, tá, gente? Eu acho que é errado. O meu problema, eu sempre falo isso, o grande foco que a gente tem que ter aqui é o seguinte, estamos caminhando para um mundo libertário. Temos que procurar soluções libertárias nesse caso. O governo não vai resolver. Olha a solução que ele dá. Temos que juntar com os outros governos para tentar colher o crime organizado. Olha como é que é a reação errada. Por quê? Porque você vai estar colocando mais hierarquia nisso daí, mais burocracia, mais papelada, mais tentativa de administração. Isso só aumenta os custos, né? O governo só existiu até aqui porque ele era economicamente viável, ele ajudava a sociedade. Tem um caso que eu acho muito interessante, que é justamente sobre esse artigo aqui, ó, desse livro aqui, ó. Freakonomics.
É um livro velho pra caramba, mas é muito divertido esse livro, vale a pena dar uma lida nele. Ele é um livro em que uns economistas lá dos Estados Unidos, esses dois caras aqui, ó, o Steven Levitt e Stephanie Dubner, eles fazem uma avaliação um pouco ortodoxa da economia em geral, com base em dados, né? E, por exemplo, esse caso aqui é uma crítica, esse artigo é antigo, tá vendo aqui? 15 anos de idade que tem esse artigo. Isso aqui não é nada novo nisso aqui. Aliás, a teoria do Ronald Coase também, que eu falo lá no meu artigo, não tem nada novo, essa teoria é conhecida, né? O que tem de novo agora é a informação baixando de preço, a informação se tornando muito barata, né? Isso é que está mudando as coisas, mas esse caso aqui desses economistas, eles falam sobre uma série de coisas e acabaram gerando muita polêmica, né? Uma polêmica enorme nesse livro que tem é sobre a questão de que aborto diminui a criminalidade. Isso causou uma polêmica enorme nisso daí. Eu nem vou entrar nesse assunto porque é uma polêmica enorme nisso daí. Muito embora eles não defendam o aborto também, tá? Eles deixam claro no livro isso. Mas, enfim, uma outra coisa que eles ressaltaram é a questão da prostituição, a economia da prostituição. E é que eles estão sendo criticados por isso, porque vocês sabem, né, Estados Unidos e Inglaterra, eles são muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais moralistas que a gente aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil o pessoal considera a prostituição normal, né, uma coisa normal. Lá nos Estados Unidos é uma coisa absurda, e aqui eles estão sendo criticados por dizer que prostituição é uma escolha de carreira como outra qualquer, não sei o que lá. Aqui no Brasil isso nem causaria um dano muito grande. Mas o mais interessante do estudo que eles fizeram sobre prostituição é o seguinte: por que as prostitutas com cafetão ganham mais dinheiro que as prostitutas que trabalham sozinha? Já provou a pensar nisso? Porque, peraí, o cafetão fica com uma parte do dinheiro, né? O cafetão, ele, né, meio que explora as prostitutas ali naquela área, né? E ele fica com uma parte do dinheiro. Como é que pode as prostitutas que trabalham com cafetão ganharem mais do que as prostitutas que trabalham sozinho? E aí eles levantam uma série de estatísticas, os números que eles obtiveram lá, tem uma série de estudos que eles se baseiam. Todo o trabalho deles é com base em estatísticas, tá? Em números que existem, né? E uma das explicações possíveis é justamente por quê? Porque, você sabe, toda mulher ela tem um certo receio de encontrar homens, né? Porque o homem é mais forte que a mulher, tipicamente, na média, né? Lógico que tem mulheres mais fortes, homens mais fracos e coisa e tal, mas na média os homens são mais fortes que as mulheres. E aí o que acontece? A prostituta que atua com cafetão, ela se sente mais protegida nesse aspecto, né? Ela se sente mais confortável de procurar homens, de oferecer o seu trabalho, porque ela sabe que o cafetão vai proteger ela caso ela encontre um cliente que faça alguma maldade com ela e esse tipo de coisa, né? E aí, ou seja, repara a lógica aqui. É exatamente a mesma lógica do Estado. É por isso que o Estado foi útil durante uma época grande. O Estado é o nosso cafetão. O Estado ele existia para dar tranquilidade para as pessoas fazerem negócio, as pessoas faziam um negócio mais tranquilas, sabendo que a loja tem um alvará, que tem um fiscal da prefeitura que vai avaliar a loja, que não sei o que lá. Então, ou seja, isso tudo dava uma sensação de segurança para as pessoas, e com isso as pessoas faziam mais negócio e acabávamos todos nós enriquecendo. É por isso que os estados crescem e regiões com anarquia absoluta, sem um Estado, acabavam estagnando e sumindo. E o resultado disso, durante muitos anos que isso aconteceu, foi que hoje em dia tem Estado no mundo inteiro, você tem um monte de Estado por aí. Só que, veja, o Estado existe só porque ele ajuda economicamente a população que está ali de baixo, né? O erro que as pessoas tomam é acreditar que o Estado existe, ele se impõe pela força. E não, ele não se impõe pela força, ele não consegue se impor pela força. O Estado, ele surge como bandido estacionário, isso é notório, né? Da mesma forma, o cafetão, ele tá ali pelo roubo, ele quer roubar dinheiro das prostitutas, o cafetão é o mal, o Estado é o mal, sempre foi, sempre será. Só que, justamente por ele garantir, de certa forma, um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, repara, não é nem que ele vai realmente garantir a segurança da prostituta, basta que a prostituta se sinta mais confortável, mais à vontade de fazer o serviço, se sinta mais segura. Ela não precisa estar mais segura necessariamente, ela precisa se sentir mais segura e com isso acaba fazendo mais negócios, acaba ganhando mais dinheiro. A conclusão do estudo deles, que é muito criticado justamente por meio que normalizar a prostituição, que não pode, é uma coisa horrível, coisa e tal, é que no final das contas, o cafetão acaba fazendo bem, embora esteja roubando a prostituta. É a mesma coisa do Estado, é o que eu falo para vocês. Durante muito tempo na história da humanidade, devido à informação centralizada, as pessoas não terem uma forma de garantir a informação descentralizada, o Estado tinha uma utilidade econômica. O Estado é o ladrão estacionário, ele está aqui para roubar. Quem está no Estado
tá com a pior intenção possível, para roubar, igual o cafetão, ele tá aí para roubar dinheiro das prostitutas. Mas como efeito secundário, talvez nem ele perceba isso, mas como ele dá mais tranquilidade para as pessoas fazerem negócio entre elas, isso acaba ajudando essas pessoas, e aí acaba enriquecendo toda a sociedade. Então o resultado final é esse, é o que eu sempre falo para vocês, as pessoas acham que o Estado se mantém pela força. Não, segurança, violência física é uma coisa muito cara. Se o Estado tivesse que botar um guarda do lado de cada pessoa do mundo para garantir que a pessoa está obedecendo a lei, não consegue, não tem como, né? O Estado só consegue se manter porque as pessoas acreditam no Estado, as pessoas sentem melhor no Estado, elas gostam, elas recebem um benefício financeiro daí. Da mesma forma, as prostitutas e os cafetões, né? Se a prostituta ela pode sair, pode trabalhar sozinha também, ela não precisa trabalhar com cafetão. Mas o que acontece? Ela se sente mais protegida, ela se sente mais à vontade, então ela acaba ganhando mais dinheiro dessa forma, né? E o que ele está falando aqui é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, né? Então ele fala aqui, ó, que o que está acontecendo aqui, ó, embora tenhamos uma série de canais burocráticos para vencer no combate à criminalidade, os criminosos não têm isso. Ele está falando entre os países, tá? Porque os países têm muita burocracia entre si. Dentro do país tem muita burocracia também, entre estados tem muita burocracia também. Eles entram em contato imediatamente. Para que a gente vença essa guerra, precisamos ser mais ágeis. O problema é que é exatamente isso. O que ele está dizendo aqui é a estrutura do Estado ficou cara. O Estado não consegue mais combater o crime organizado porque a estrutura do Estado ficou cara demais. E ele continua falando aqui, tem mais um monte de coisa, né? E é muito curioso, né? Aqui, ó, outra forma de você ver a mesma coisa é isso daqui, o pessoal da esquerda falando que a esquerda está diante de um enigma que pode devorá-la. A esquerda não é mais necessária. Eu já falei para vocês, né? A esquerda está apavorada porque percebeu que a população não dá mais atenção para as pautas de esquerda. Por que isso? Porque as pessoas estão percebendo que as soluções via Estado, e tipicamente a esquerda prega soluções via Estado, não, porque o Estado vai fazer isso, o Estado vai garantir aquilo, o Estado vai dar isso, o Estado vai dar aquilo. Essas soluções estatais não resolvem problema nenhum. Por quê? Porque o Estado ficou caro demais. As pessoas estão percebendo isso na prática, elas começam a buscar outras soluções sem envolver o Estado que acabam se mostrando muito mais efetivas. E com isso, ninguém mais leva a sério o Estado. Tudo que o Estado faz começa a atrapalhar, começa a ser tiro no pé, né? Olha a questão do imposto sindical lá que o Lula fez, que era para ajudar os sindicatos, e agora tá todo mundo, tudo quanto é trabalhador, puto da vida com essa história, porque tem que entrar em fila para entregar carta, para fazer oposição, para não ser cobrado pelo sindicato. Uma tristeza esse negócio. Ou seja, tudo que o governo começa a fazer, começa a ser tiro no próprio pé. Por quê? Porque ele é ineficiente, ele não está mais ajudando ninguém, né? As pessoas percebem isso, é por isso que a esquerda está diminuindo. Essa opinião aqui do Rodrigo Nunes, da Folha de São Paulo, o cara é sociólogo, tá? De esquerda, extrema esquerda. Então, ele vai pelo caminho totalmente errado aqui. Não, que o Estado tem que lutar contra a extrema-direita, a consolidação do centrão e não sei o que lá e coisa e tal. Mas o que ele percebe aqui, e que eu acho que é válido ressaltar aqui, da mesma forma que o Goné vai para o lado totalmente errado na hora da solução, mas o diagnóstico está correto, né? Ou seja, o problema que ele vê é que o Estado está ineficiente, o Estado é ineficiente. Da mesma forma, o pessoal aqui percebe que a esquerda não consegue mais ter apelo entre a população. As ideias da esquerda não têm mais apelo na população. A população, na visão dele aqui, está iludida pelas redes sociais e aplicativos de entrega e não sei o que lá. Não é isso, cara. É a vantagem econômica. Não adianta, ninguém ilude ninguém, não, cara. Eu passei anos aqui criticando a CLT, falando mal da CLT. Você acha que eu convenci uma pessoa a abandonar a CLT para PJ? Duvido que eu tenha convencido alguém. Sabe o que convenceu? Quando a pessoa ficou desempregada, precisou trabalhar de Uber, aí começou a trabalhar de Uber e falou, caramba, pô, eu tô ganhando dinheiro, cara. Caraca, olha só, muito melhor ganhar aqui com isso daqui do que com CLT. Ou seja, eu tenho muito mais liberdade de trabalhar a hora que eu quero, muito mais conforto, não tenho um chefe me enchendo o saco o tempo todo. Eu posso trabalhar a hora que eu quiser, coisa e tal. E tudo bem, tem que trabalhar pra caramba. Não tô dizendo que não, né? Trabalhar, meu amigo, é isso. Se fosse bom, você tinha que pagar para trabalhar. Você trabalha porque realmente, os outros te pagam porque realmente é ruim para trabalhar, né? Mas ainda assim, se a pessoa trabalhar direitinho, consegue ganhar um bom dinheiro. Ou seja, o que convence as pessoas não é argumento. Argumento a gente fala, eu explico, né? Da mesma forma que eu estou falando aqui o meu argumento, a gente está caminhando para um mundo libertário. Esquece, soluções estatais não vão resolver nada. As soluções têm que ser libertárias, né? E aí, ou seja, mas quando a pessoa experimenta, aí que ela percebe a coisa. Quando ela tem a vantagem econômica, aí que ela percebe. E não tem volta, ninguém vai querer voltar, né? Aqui o pessoal falando, alta burocracia favorece a corrupção de fiscais.
Quanto mais leis são criadas, quanto mais licenças são criadas, houve uma época que isso ajudava a sociedade, porque isso dava garantias para as pessoas se sentirem seguras e fazerem negócio entre si, embora sempre tenha sido roubo. A burocracia sempre foi um peso, tá? A burocracia nunca foi uma coisa de grátis, uma coisa boa, não estou dizendo isso. É que a burocracia ainda era a forma mais tranquila de você dar tranquilidade à sociedade, de que tudo estava acontecendo bem, que tudo estava funcionando direitinho e que, portanto, as pessoas podiam fazer negócios entre si e aí todo mundo prosperava muito mais. Então, apesar da burocracia ter sempre sido um custo, apesar do governo ter sempre sido um ladrão que rouba as pessoas, apesar do gigolô ter sempre roubado as prostitutas e coisa e tal, no final das contas, o balanço final era positivo, só que agora não é mais. Com a informação descentralizada e distribuída, tem outras maneiras de fazer isso, a sociedade começa a perceber essas outras maneiras, e isso está em competição com o Estado. No momento que o Estado começa a ficar ineficiente, as pessoas começam a recorrer a outras alternativas, e cada vez menos o Estado é eficiente aqui, ó. Quantidade de licenças em diferentes esferas criam oportunidades para atividades ilícitas. Por que que isso agora sempre criou essas oportunidades? Por que agora está maior? Porque exatamente, né, a informação descentralizada barateou esse custo da informação, acabou gerando esse tipo de coisa. O que fala aqui o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aqui ó, brasileiro adora a burocracia, né? Ele conta aqui o caso que o deputado sobe à tribuna, explica um problema vivido por uma parcela da sociedade e advoga a favor de uma solução legislativa. Tudo exposto com fatos, números e argumentos de causa, 100% dentro da racionalidade. Colocado o projeto a voto, a direita se cala porque não tem como propor uma alternativa, não quer parecer mesquinha. E aí cria-se uma nova lei que vai incluir mais um custo, que vai incluir mais uma licença, mais uma fiscalização, mais uma burocracia estatal, que não vai resolver absolutamente nada, né? E o Centrão aplaude se fazendo passar por bonzinho, a esquerda se satisfaz vendo que o plano está em curso, o projeto passa unânime e pronto, uma nova burocracia federal financiada pelo governo surge, né? E daí ele coloca uma opção aqui justamente de você exigir plebiscito para qualquer novo serviço. Aqui, ó, toda nova burocracia tem que ser referendada pela sociedade, todo serviço público é temporário e deve ter objetivo, data e prazo de extinção, a renovação do serviço público deve ser feita por referendo popular. Ele propõe algumas soluções aqui que eu achei interessantes, tá? Realmente é isso aí. O problema é esse, o diagnóstico está correto. O Estado não pode crescer mais, ele tem que diminuir de tamanho, tem que fazer menos coisa, porque o que ele faz hoje em dia custa caro. Eu só acho que isso daqui não vai passar, infelizmente. O caminho vai ser muito mais tortuoso, né? E como é que a gente faz para resolver a questão dos criminosos que não tem burocracia e coisa e tal, né? Ou seja, já que o governo não resolve o problema da violência e nunca vai resolver, não vai ter como resolver isso, como é que nós, cidadãos, nos protegemos desse tipo de coisa, né? Aí a solução é a autoproteção. Ou você ter armas, ou você contratar empresas de segurança privadas. É a única maneira de resolver esse problema. Esquece Estado. Estado não resolve mais nada. Daí a importância da sociedade ter armas, ter o direito de usar armas. Mas eu não gosto de armas, eu acho uma coisa muito perigosa, não quero ter em casa. Beleza, contrata uma empresa especializada. Pode ter certeza, vai ser muito mais barato do que contar com o Estado. O Estado, com essa enorme hierarquia que tem da segurança, do judiciário e coisa e tal, virou uma máquina de fazer corrupção ineficiente pra caramba que não resolve problema nenhum no final das contas. Esquece o Estado não é solução para nada. É muito importante a gente lutar pelo direito de ter armas. É a solução libertária para esse problema aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.